Olá pessoal, tudo bem? Estamos então no mês de julho. Daqui a pouco vocês estarão freneticamente aí fazendo inscrições dos vestibulares e afins. E eu acho que esse é um momento oportuno para a gente responder, para a gente refletir, filosofar sobre uma pergunta que sempre me fazem bastante, que é com relação à dificuldade de se fazer uma graduação em engenharia. E é muito interessante como isso da dificuldade é conhecido internacionalmente. Inclusive, eu até para gravar esse vídeo, além de refletir bastante sobre o tema, eu também fui buscar em alguns fóruns, tanto em português quanto em inglês, para ver a opinião aí de outras pessoas pelo mundo. Inclusive, descobri uma coisa que eu não sei se é verdade, mas achei muito curiosa. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse assunto, mas enfim, tá? Então, tentei aí pegar outras opiniões para me informar sobre o assunto. Claro que assim, falar sobre este assunto, fazer um vídeo sobre isso, daria para fazer aí um vídeo de talvez 1 hora de duração e mesmo assim não abordaria todas as nuances necessárias, né? Então não esperem um vídeo completíssimo sobre o assunto, porque seria uma coisa bastante grande e talvez um pouco maçante aí nesse sentido. Então, fiquem à vontade aí para contribuir nos comentários. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo um link do Reddit. Para quem não conhece o Reddit é um fórum que o pessoal posta as mais diversas coisas. E eu acabei achando um link do Reddit falando sobre a dificuldade do curso aqui da Poli, que inclusive é onde eu sou formado, né? Coincidentemente encontrei. E o Reddit não era nem um Reddit para isso, era um Reddit de Brasil em geral, né? Então, coincidências da vida, tá? Mas então vamos falar aí um pouco sobre esse assunto, tudo bem? Primeira coisa, eu acho importante a gente fazer uma distinção entre a dificuldade com relação à área ou áreas do conhecimento e a dificuldade com relação a taxas de reprovação e a evasão, tá? Com relação à área do conhecimento, assim, gente, não tenham dúvidas que todos os cursos vão ter, independente da graduação que você faça, vai ter uma ou mais aí sub-áreas daquela graduação que sejam mais difíceis que as demais, pelo menos para você, porque isso de dificuldade de alguma área ou então sub-área do conhecimento vai bastante da sua afinidade com aquilo. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Vocês que fazem ensino médio, por exemplo, vocês têm uma ou outra matéria que vocês gostam mais, que vocês vão melhor do que outras. Por exemplo, eu, no ensino médio, eu ia melhor em física, por exemplo, que é uma matéria assim, que tem fama de ser difícil para, digamos, a maioria dos alunos, do que português. Principalmente quando a gente pegava português e ia para a parte de gramática, que eu achava assim um porre, né? Então você falar, Felipe, você acabou de usar uma oração coordenada, blá blá blá. Não sei, eu realmente não sei. Então assim, aquilo não entrava na minha cabeça. Para mim, aquilo, a parte de gramática de português, talvez fosse a parte mais difícil de todo o ensino médio. Sendo que alguém vai falar assim, não, Felipe, aquilo ali é fácil, olha só, porque aquela pessoa que vai falar aquilo, né, tem mais afinidade do que eu. Enquanto provavelmente a pessoa que fala que aquilo em português é fácil vai achar física difícil e por aí vai, né? O ponto é, todos os cursos vão ter áreas do conhecimento que você vai ter mais ou menos dificuldade. Não faz sentido você falar, um curso é fácil pensando, todas as áreas do conhecimento, ou então sub-áreas que aquele curso aglutina são fáceis, tá? Porque essa questão de facilidade, de novo, vai muito da pessoa. E às vezes você vai falar assim, é fácil pensando em você, mas para outra pessoa é extremamente difícil. Então eu não acho que faça sentido você falar que qualquer curso seja fácil pensando, todas aquelas áreas são fáceis, tá? Então, por exemplo, cursos de exatas, o pessoal vai falar que cálculo é difícil. Cursos de biológicas, o pessoal vai falar que bioquímica é difícil. Cursos de humanas, tudo bem que humanas eu não sei dar um exemplo bom, mas eu sei que, por exemplo, letras, o pessoal fala que linguística é difícil, né? Então, assim, sempre você vai ter um curso que tem uma matéria ou outra que é, sim, difícil, que destoa demais, porque a área do conhecimento, ou então a sub-área que aquela matéria está englobando é difícil, tá? Só que, claro, respeitando que a dificuldade de uma determinada área
depende muito da pessoa. Então, por exemplo, eu que sou formado em engenharia da computação, eu acho a área de redes de computadores, né, apelidando internet, é difícil. Eu acho difícil. Alguns vão achar que ela é fácil. Tudo bem. Vai do gosto e da afinidade de cada um. Só que aí temos a outro lado, que é a questão de dificuldade com base em taxa de reprovação e evasão do curso. Evasão é quando a pessoa desiste do curso, tá? Nesse caso, eu acho que não existe dúvidas de que o curso de engenharia é difícil. E ainda digo mais, é um dos mais difíceis, tá? Claro, alguns vão falar, não, mas Felipe, mas na minha faculdade o curso X reprova mais do que engenharia e blá, 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 tudo bem, assim. E sempre existe exceção, mas por via de regras, né, a engenharia seria aí um dos cursos mais difíceis, considerando aí taxa de reprovação e evasão, tá? E aí fica a dúvida pra gente, por quê? Por que isso acontece, né? De certa forma, seria muito cômodo para mim, Felipe, formado em engenharia, querer adotar uma postura corporativista e falar o seguinte: claro, porque o nosso curso vai formar a elite, então a gente tem que ser difícil, porque quem não aguenta vai embora e é isso aí, não sei o que, não sei o que. Só que não é isso, né? É muito estranho pensar, todas as áreas, os outros cursos funcionam bem, não tendo tanta reprovação quanto a engenharia, não tendo tanta evasão quanto a engenharia. Por que nós somos os diferentes? Tudo bem, alguém pode pensar, Felipe, não é só engenharia, e realmente não é só engenharia, né? Outros dois cursos que eu sei que tem bastante reprovação é física. Física é um clássico, né? Então, às vezes o professor de vocês de física do ensino médio vai falar o seguinte: na minha turma eram 10 não, sei lá, eram 50 e se formou eu e mais 2, né? O meu professor falava isso, eu acredito que é verdade isso aí mesmo, realmente, tá? Então, física e matemática pura, matemática bacharelado, né? Que é o pessoal que não quer ser professor, quer ser pesquisador na área de matemática, o que é uma coisa, assim, muito doida, né? Realmente, você tem que gostar bastante disso. Mas, enfim, coincidentemente, são os 3 cursos de exatas. Então, você vai falar assim: nossa, Felipe, então exatas é a área mais difícil do conhecimento? Eu acho que não é bem por esse lado, tá? Mas eu quero trazer aqui alguns pontos que ressaltam essa dificuldade em exatas, tá? Nos cursos de graduação de exatas, e tem esses 3 que eu comentei com vocês, que são conhecidos por serem cursos com bastante reprovação, e alguns, como por exemplo a engenharia evasão, tá? Eu falo alguns, como caso da engenharia evasão, porque assim, matemática pura, tudo bem, eu não sou um grande conhecedor do curso. Mas eu penso o seguinte: se você quis fazer aquele curso, é porque realmente você gosta. Então, assim, existe uma tendência, pelo menos na minha análise aqui, da evasão ser um pouco mais baixa. Mas, de novo, eu não tenho dados aqui, eu não analisei as planilhas do MEC para conseguir trazer isso para vocês. Mas tá, vamos pensar então na questão de exatas aqui. E aí, eu estava refletindo sobre o assunto, e um ponto que eu acho importante a gente trazer aqui é a questão da dificuldade artificial. Como assim artificial? Dificuldade artificial, né? Imagino que vocês que estão vendo esse vídeo, vocês sabem somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se eu falar 10 mais 1, 11. Se eu falar, sei lá, 2 vezes 3, 6. O pessoal consegue, né? Eu espero que vocês consigam. Só que não é porque vocês sabem multiplicar que vocês vão acertar todas as multiplicações existentes. Às vezes, eu pego uma multiplicação muito grande, ou então várias multiplicações seguidas, e a pessoa pode errar, às vezes por cansaço, por desatenção, etc, né? Isso seria uma forma de fazer uma dificuldade artificial. Então, imagina você, no ensino fundamental, aprendendo multiplicação, aí a professora fala: tá, agora multiplica esses 10 termos, cada um deles com, sei lá, 7 algarismos. A chance de você errar é extremamente grande, tá? Então isso seria uma dificuldade artificial para avaliar aí a multiplicação. E matérias de exatas, né? Ainda mais matérias mais básicas, então cálculo, álgebra linear, sei lá, mecânica, no caso da engenharia, etc. É fácil você criar um cenário de dificuldade artificial. Tá? Você colocar um monte de coisa lá, né? Que você, claro, você está avaliando aquele conceito lá, mas você está colocando uma dificuldade a mais, de maneira artificial, para avaliar o aluno.
E isso acontece bastante mesmo, né? Então, por exemplo, se eu comparo uma prova de cálculo da Poli com uma prova de cálculo da FEA, ou então uma prova de cálculo da biologia, existe bastante diferença. Claro, alguns podem falar, mas é claro, Felipe, afinal, Poli é engenharia, tem que ser mais difícil? Sim, tudo bem, eu até vou entender essa ótica. Mas eu admito que em vários casos aparece nas provas, sim, uma dificuldade artificial. Assim, uma questão que poderia ser muito mais direta, muito mais enxuta, colocam nela uma dificuldade artificial que acaba prejudicando bastante a gente, para não falar uma coisa mais feia, tá? Então, isso acontece. Claro, em humanas e biológicas, pode sim haver cenários com uma dificuldade mais elevada. Então, por exemplo, sei lá, em biologia você pede o nome de uma bactéria específica muito complicada, tudo bem, mas assim, existem sim cenários de dificuldades que podem beirar aí a artificialidade, mas pelo menos pelo que eu enxergo, e até falando com colegas de outros cursos, isso não é tão comum quanto no caso aqui das exatas. Tá? Tudo bem que sempre haveremos controvérsias com relação a isso. Dito isso, eu quero agora focar em alguns pontos que aparecem mais nas engenharias. E como eu já falei em vários outros vídeos, na engenharia tem um ponto que é uma daquelas carreiras, digamos, com prestígio social, né? Então, engenharia, medicina, direito, é bonito você falar, não, porque eu faço engenharia, não, porque eu faço direito, eu sou engenheiro, eu sou advogado, é bonito falar, né? Tem um prestígio social falar, meu Deus, né? E por conta disso, a gente encontra ainda, pode parecer que não, pode parecer absurdo, mas a gente encontra, assim, situações que não são esperadas, quer dizer, não são o ideal, mas acontecem, né? E eu vou trazer aqui realidades do caso de engenharia. Então, você encontra a pessoa que está fazendo o curso sem não querer o curso, não gostar da área, mas é porque dá dinheiro. Você encontra a pessoa que está fazendo o curso porque os pais obrigaram. Sim, você encontra assim, casos onde a pessoa faz o curso porque os pais obrigaram. Tá? E esses dois casos que eu falei são casos que existem uma tendência aí de você ter uma maior taxa de reprovação e de você também ter evasão do curso. Porque se a pessoa está lá porque ela não quer, né? A chance dela simplesmente falar assim, desisto, não quero mais e abandonar, é grande. Tá? Então isso acontece sim em engenharia. E é mais raro de acontecer em outros cursos. Geralmente, cursos que estão com uma moda, assim, estão muito em alta, estão quentes, assim, e o pessoal se deixa levar pela moda também, podem eventualmente sofrer dos mesmos males. Mas, assim, isso a gente vê nitidamente aí nas engenharias já faz muitos anos. Se bobear, historicamente, as coisas eram assim e continuam assim, infelizmente. Infelizmente, eu digo essa questão aí, por exemplo, de fazer sem gostar, de fazer sendo obrigado, infelizmente isso acontece. Tá? E isso também vai resultar em pessoas que tenham bastante dificuldade nas matérias, porque você corta aquilo da afinidade. Tá? E aqui eu acho importante fazer um parênteses para vocês, que é o seguinte. Muita gente me pergunta, Felipe, eu tenho dificuldade em matemática, então eu tenho dificuldade em física e eu não sei se engenharia é para mim. E o que eu tento conversar com essas pessoas é o seguinte, a dificuldade não é algo ruim, tá? Até trazendo um discurso assim meio sonhador pra gente, aqui pro vídeo, né? Meio idealista, né? Quando você enfrenta a dificuldade e você passa por ela, você evolui como pessoa, tá? A gente percebe isso bastante na vida. Claro que existem dificuldades e dificuldades, né? Não adianta você querer também abraçar o mundo e quebrar a cara, né? Então isso tem que ser analisado. Mas o ponto fundamental é, você gosta? Você se vê trabalhando com aquilo? Você sente interesse? Se sim, você está no bom caminho. Agora, se não, eu tenho dificuldade e eu não gosto, putz, aí realmente foge, assim, foge muito porque não é pra você, tá? Mas se você gosta, o gostar faz com que você possa aí vencer essa dificuldade e fazer com que você evolua, com que você amadureça, tá? Eu vou trazer um paralelo aqui bem tosco, mas para tentar um pouco ilustrar aqui isso para vocês, que é o seguinte. Eu
nunca fui uma pessoa assim com exímia coordenação motora, né, de coordenar as duas mãos e não sei o que, não sei o que. E eu decidi, de uns anos pra cá, que eu falei o seguinte: eu sempre quis tocar um instrumento musical, eu vou tocar piano. E aí eu comprei um teclado faz uns anos, né, e comecei a tocar. E pra mim é bem desafiador sincronizar as duas mãos aí pra tocar, para atacar as teclas, né? Mas assim, eu gosto, eu acho bonito, eu vejo a minha evolução. Então, mesmo com essa dificuldade, né, eu luto contra isso e eu consigo um progresso. Claro que não é um progresso assim como se eu fosse criança com boa coordenação aprendendo a tocar, né? Porque quando você é criança as coisas são mais fáceis do seu cérebro, da memória muscular. Mas mesmo assim, eu gosto, eu vejo evolução, né? Então, eu acredito que o gostar aí é o fundamental, tá? Mas assim, então se você gosta, mesmo com a dificuldade, você consegue. Eu acredito que você consegue. Ah, Felipe, então vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa que se formou em engenharia e assim, eu me formei relativamente bem, assim, com uma média relativamente boa, pensando no nosso cenário aqui. Claro que não é uma boa para quem faz cursos onde a média é muito alta. Então, assim, existem cursos na USP, por exemplo, onde se você se esforça, você consegue ter média 9 para cima, coisa que aqui na Poli, 9 para cima você é um deus. Assim, você é o top 1 da Poli, né? Você se formar com uma média dessas. Mas, enfim, tá. A questão é, as matérias, elas têm uma taxa de reprovação alta, tá? Alta, sim. Inclusive, eu até pensei em fazer um vídeo especificamente falando sobre a questão do biênio, porque o biênio é sim a parte onde o pessoal mais sofre, que é o momento inicial, é aquele baque e reprovação, e nota baixa, nota vermelha, etc, né? Mas isso aí fica pro futuro, que eu decidi fazer esse vídeo mesmo falando sobre engenharia em geral. Então, as taxas de reprovação são altas, sim, muito mais altas que a maioria dos cursos existentes. Isso é um fato, não tem como contestar isso, tá? Claro que a gente pode, de novo, contestar por que isso acontece. Nesse caso, a gente encontra aí nesse link que eu vou colocar na descrição, tem um monte de comentários pertinentes. Então, falando, questão cultural, porque o professor gosta de reprovar, porque o pessoal é arcaico, não sei o que. Tem vários pontos lá para se comentar sobre o assunto. Então, sim, as taxas de reprovação são altas. Sim, sendo bastante franco com vocês e pegando aqui a Poli como exemplo, é muito comum no começo do curso, em matérias do biênio, a taxa de reprovação de cada matéria ficar entre 25% a 40% da turma, o que é muito alto. Claro, nesses 25% a 40% sempre tem o pessoal que desistiu do curso e é reprovado, mas mesmo assim é um número alto de reprovação. Mas também eu preciso aqui fazer um adendo, que é quebrar uma ideia que vocês têm, que é o seguinte: quem faz engenharia é gênio. Não, eu não sou gênio, tá? Então, assim, não existe isso. Na verdade, é até engraçado e é meio que uma frase que a gente escuta muito aqui, né? Que a engenharia faz a gente se sentir burro, né? Porque você começa a tirar um monte de nota baixa e se sentir um burrão. Então, isso acontece aqui. Mas a engenharia não é um curso para gênios, tá? De maneira alguma. Eu nunca pensei nisso, assim, nunca acreditei nisso. E hoje em dia, formado, eu vejo que não é isso mesmo, tá? Mas a questão é um curso extremamente difícil, nesse sentido de... Mas o difícil aqui eu diria que é mais para uma ingratidão, no sentido da reprovação ser alta, tá? Então, E é um curso que tem uma carga horária bem puxada. Tá? Então, se a gente for comparar, por exemplo, que eu falei logo no começo, engenharia, física e matemática pura. Física e matemática pura geralmente são cursos meio período, geralmente. Então, cursos que vão ocorrer durante a manhã, né? Engenharia é integral. Então, a gente tem uma carga horária bem puxada. Não estou falando que por conta disso engenharia é mais difícil que matemática pura, então física, porque sempre vai ter aí, tem que se analisar cada caso. Cada caso é um caso. Eu acredito que física é o curso mais difícil, pelo menos pelo que eu escuto, assim, dá até uns papos até meio assustadores aí, mas, de novo, sei lá, né? Mas assim, eu sempre escutei que física era o curso mais difícil de todos, até do ensino médio, os professores falando, né? Enfim. Então, mas voltando aqui, é um curso que tem uma carga horária bastante extensa, uma carga curricular extensa e engessada, né? E isso atrapalha bastante. Inclusive, esse é um ponto que o pessoal fala no exterior, que lá no exterior as faculdades de engenharia são mais flexíveis com relação a isso. E aqui no Brasil a gente sofre bastante com isso. Então, a carga horária é uma
grade muito engessada, a gente tem pouca flexibilidade, pouca autonomia de escolher o curso, de poder montar as matérias, etc. Né? Então, esse é um ponto que eu acho importante ressaltar aqui. Mas, não é um curso para gênios, tá? Então não se preocupem com isso. Você está achando assim, Felipe, eu não sou um gênio, logo eu não posso fazer engenharia? Não, logo você pode fazer engenharia, com certeza, tudo bem? Então, a coisa que eu aprendi, que eu não sei se é verdade, mas eu achei um pouco bizarra, tá? Eu tava lendo lá um fórum gringo, e aí porque assim, é muito comum na nossa área de exatas ter aquele meme lá, não sei de tal coisa, eu vou no YouTube e encontro o vídeo de um indiano explicando. Realmente a Índia, ela é muito forte em exatas, assim, a Índia estoura em exatas facilmente. E aí tinha um pessoal falando que lá na Índia existe uma pressão muito grande para os jovens fazerem engenharia para conseguirem uma esposa. Aí eu fiquei, quê? Tipo, eu não entendi. Então parece que lá na Índia as pessoas fazem engenharia, têm um prestígio tão grande que elas conseguem com mais facilidade uma esposa. Não entendi, mas enfim, só relatando isso para vocês aqui que eu achei bem peculiar essa informação, tudo bem? Mas o que eu tinha para falar era isso. Coloque nos comentários aí a opinião de vocês, até porque, de novo, não tem como um vídeo desse ser um vídeo tão amplo e abordar tantos pontos assim, até por isso que eu vou deixar o link na descrição lá sobre o fórum do Reddit. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.